Quem ficou até o final da aula ontem, nós lemos os textos, 3 textos, né? Para a gente comentar a respeito das sequências tipológicas em cada um daqueles textos, né? Então, vocês viram que o texto, ele pode apresentar mais de uma tipologia, com predominância sempre de uma única tipologia, tá certo? Então, isso a gente estudou ontem, eu marquei, né, as partes no último texto, que era uma dissertação, e daí vocês entenderam essa questão. Antes da gente começar com os slides, eu vou também iniciar com uma atividade, um exercício. Eu gostaria, assim, de fazer um comentário também com vocês, tá? Para ilustrar, para a gente poder, para vocês entenderem bem esses conceitos, né? Das tipologias textuais. Então, eu gostaria de comentar um pouco sobre a bula de remédio, tá? Então, quem tiver uma bula aí em casa, quiser buscar, pegar qualquer bula de remédio que vocês tenham aí, tá? Pode pegar, daí vocês vão me acompanhando. Eu trouxe aqui uma bula de remédio da medicação ibuprofeno, tá? Que eu tinha em casa, né? Então, aqui, olha, só mostrando, né? Nós temos a bula de remédio, normalmente ela vem assim, né? Com essas informações, tá? Então, vamos, assim, passear um pouquinho pela bula de remédio para a gente conhecer as tipologias que existem aqui, né? A gente aprende o seguinte, que a bula de remédio, a predominância é a tipologia injuntiva, né? O que é a injunção? A injunção é a tipologia textual que tem o objetivo, a finalidade de instruir, de orientar, né? Então, todo texto instrutivo, todo texto que orienta, que emprega verbos do imperativo, né? Ou que o sentido do verbo ali, né, nos dá aquela percepção de um conselho, de uma ordem, de uma instrução, esse texto ele é um texto injuntivo, tá? A bula de remédio, além de apresentar a tipologia injuntiva, que é a tipologia que mais predomina aqui, também apresenta a descrição, apresenta a tipologia expositiva, tá? E apresenta também a predição, né? Que é a tipologia preditiva. Então, vamos entender como que isso acontece. Então, lá no início da bula, você tem aí, olha, a apresentação da medicação, né? Então, aqui, ilustrando com o exemplo do ibuprofeno, você tem, ó, comprimido revestido de 600 miligramas, embalagem, com 20 comprimidos, 30, 160, 280, enfim. Isso daqui, essa apresentação, uma descrição, tá, da medicação. Depois, você tem a composição do medicamento. A composição é a tipologia descritiva, porque ele vai descrever quais são os componentes químicos presentes na medicação, tá? Então, você tem aí uma descrição, a descrição da composição do medicamento. Embaixo, logo abaixo, você tem, assim, informações ao paciente. Aí que vai entrar a exposição, que é para que este medicamento é indicado, ou seja, já é um dado objetivo apresentado a respeito do remédio, né? Para que serve esse medicamento? Aí começa lá, este medicamento tem ação contra a inflamação, que é a função, a finalidade, né? A função do medicamento, dor e febre, tá? Depois, como este medicamento funciona? O ibuprofeno é um agente anti-inflamatório. Então, isso é uma informação objetiva, né? Que é uma informação objetiva baseada em dados de laboratório, né? Em pesquisa. Então, aí nós temos a dissertação expositiva, tá?
Quando não devo usar este medicamento? A partir daí, olha, quando não devo usar este medicamento, já entra a tipologia injuntiva, que já começa a instrução, a orientação ao paciente, né? Aí, este medicamento não deve ser utilizado em pacientes com, aí começa, hipersensibilidade, ao ibuprofeno, qualquer... Mesma coisa, quando, aí vocês vão me dizer, mas ele coloca aí, ele põe um verbo, né, não deve ser usado. Ele põe o verbo no futuro, composto, ou seja, né, mas acontece que se você for pensar e raciocinar, a intenção é orientar o paciente. Então, ele vai dizer assim, não use esse medicamento em casos ou pacientes com essas características, esses quadros, não deverão usar este medicamento. Aí vai lá embaixo, o que devo saber antes de usar esse medicamento, tá? Então, aí começa mesmo o verbo no imperativo. Informe ao seu médico todas as medicações que está usando para que ele avalie, tá? Então, informe. O informe é o verbo no imperativo. Estão vendo aí? Tá? Deixa-me ver agora onde que a gente vai. Olha, medicamento, o que o medicamento pode me causar? Este medicamento deve ser usado com cautela em pacientes. Então, mesma coisa da gente dizer assim, pacientes portadores de hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, né, deverão usar este medicamento com cautela. Então, isso tudo é orientação, tudo é instrução, tá? Então, o verbo, a gente diz assim, que o verbo, quando um texto é injuntivo, o verbo predomina no imperativo. Mas há alguns textos que trazem o verbo não imperativo, mas com valor instrutivo, tá certo? Vamos ver aqui. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Não use medicamento com prazo. Então, tudo isso são instruções, olha. Como devo usar este medicamento? Né? Então, as próprias perguntas que são colocadas antes, né, daquilo que o texto instrui, já são perguntas instrutivas, né, orientativas, tá? Quais são os males? Agora, lá, quando chega numa parte assim da bula, que fala dos possíveis efeitos colaterais que o medicamento pode causar, isso é predição. Ou seja, pode acontecer, é previsto. Olha o raciocínio, olha o que está por trás, né, dessa ideia, dessa pergunta, né? O que se infere a partir dessa pergunta. Então, infere-se que, né, uma previsibilidade. Então, a gente interpreta aí uma previsibilidade da reação, né, dos efeitos colaterais que o medicamento pode provocar. Então, gente, somente assim para dizer para vocês, depois vocês buscam aí, tá? Quem quiser, assim, ler com calma, uma bula de remédio, a gente não lê bula de remédio, a gente já vai direto lá para como funciona esse medicamento, né? Como que a gente deve administrar o medicamento, o modo de usar, a gente vai para essa parte, né? Mas, se vocês quiserem depois pegar uma bula somente para vocês olharem, né, verificarem essas tipologias, seria interessante, tá? Então, a tipologia textual vem, né, numa bula de remédio, são várias tipologias aí, né, apresentadas. Descrição, exposição, predomina em junção, mas também a gente encontra essas tipologias e a predição também, que é a previsibilidade dos efeitos provocados pela ingestão do medicamento, tá? Então, é isso. Eu lembro que quando eu estava grávida da minha filha,
eu tive contração a gravidez toda, né? Então, eu precisei tomar medicação durante toda a gravidez, todos os dias eu tomava medicamento para não abortar, né? Para que não houvesse problema e a criança nascesse fora do tempo, né? Eu lembro que eu fui ler a bula de remédio, né? Fui ver os efeitos, né? O que o comprimido poderia causar no feto. Meu Deus, fiquei louca, enlouqueci. Aí fui, né? E uma pessoa uma colega de trabalho, falou para mim: olha, esse medicamento que você está tomando pode afetar o sistema nervoso do bebê e o bebê nascer com problema. Eu falei: meu pai, piorou, né? Eu sei que o médico, o meu ginecologista, falou assim: por favor, eu não ia passar uma medicação para você, né, se fizesse mal. E outra coisa, se você não tomar remédio aí, sim vai fazer mal para o seu bebê, você pode perder o bebê, né? Então, não leia os possíveis efeitos colaterais da medicação. Ele falava assim para mim, né? Enfim, aí a gente acaba não lendo mesmo, tá? A gente acredita no médico, tá certo, gente? Então é isso, né? Em termos de tipologia, a bula apresenta essas tipologias, ok? Então agora a gente vai voltar um pouco nos slides. Alguém gostaria de falar? Denise levantou a mão, Denise? Você quer falar? Oi, Pro, boa noite. Oi, Não, boa noite, eu levantei ontem. Foi Denise, ontem que eu levantei a e mão. aqui está escrito assim: Denise levantou a mão, está aqui para mim. Não, eu levantei ontem. Deixa eu até olhar aqui, ó. Mão tá ótimo, então eu vou fechar. Tá? Então, só Obrigada. nada, por nada. Gente, quem quiser falar, tá? Pode, fiquem à vontade, pode falar. É até bom que a gente vai compartilhando, vai trocando aqui as informações, tá? Vamos então para o nosso slide. A gente vai retomar o slide 1 e vamos para o slide 2, tá? Eu vou fazer algumas atividades que estão lá no ambiente com vocês, tá? E daí é bom que eu já explico, a gente já comenta, né? Já ajuda vocês nas atividades. Então, prestem bastante atenção. Quem fizer a aula bem feito hoje, já vai conseguir fazer as atividades que estão no ambiente, tá? Tem 4 atividades minhas. Certo? Então, nós já vimos, né? Já estudamos estes slides aqui. Eu somente gostaria de passar uma atividade que eu não passei ontem, eu fiquei de voltar à atividade, acabei não voltando, né? A descrição a gente comentou, depois se der tempo hoje, a gente já vai entrar na descrição, tá? Tá, essa atividade aqui, tá? Se vocês puderem anotar, por gentileza, que estiver com o slide aí aberto, tranquilo, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem? Produzir um parágrafo dissertativo expositivo. Então, vocês não precisam, nesse primeiro momento, argumentar nada. Vocês só vão trabalhar com conceitos, com definição, tá? Então, um parágrafo dissertativo expositivo que tenha entre 4 e 7 linhas, para um dos temas abaixo. Então, vocês vão escolher um desses temas aqui, as festas juninas, mas o foco vai ser nos pratos, ou práticos típicos, hein? Meu pai! Nos pratos típicos, tá? As músicas sertanejas, com foco nos temas, as letras. Os debates políticos, com foco no conceito de debate, o que é debater. A vacinação, com foco no conceito de vacina, o que é vacina, tá? O que é vacinação. Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem tomar nota e escolher um desses temas, tá? E vocês vão pesquisar aí na internet, pode pesquisar, quem já souber de cor e salteado, quem já tiver conhecimento sobre pratos típicos das festas juninas, quem tiver conhecimento sobre temas das letras de música sertaneja, quem já tiver o conhecimento de conceito de debate, né? Puxando um pouquinho para debates políticos, quem tiver o conceito de vacinação, de vacina, pode já escrever. Por que eu quero treinar com vocês isso daqui? Primeiro, quando a gente pede
para produzir um parágrafo entre 4 e 7 linhas, primeira coisa, né? Esse parágrafo ele deve ser dividido em enunciados, ou seja, eu não posso fazer um parágrafo de 4 a 7 linhas com um enunciado, um período só, tá? Poder até pode, mas a gente corre o risco de tornar o texto não claro, né? Porque você faz um texto, ou faz um período muito extenso. Então, quando a gente trabalha, né, com esse número de linhas 4 e 7, qual que é a ideia? Dividir, né, esses conceitos em 2 enunciados, em 2 frases, em 3 frases, tá certo? Então, vocês tomem nota, por gentileza. Daí, a hora que terminarem de tomar nota, isso, vai mandar aonde? Isso. Marcelo, quem fizer primeiro, né, como o grupo é muito extenso e muito cursista, quem fizer primeiro e puder compartilhar, não puder compartilhar aqui com a gente, na aula mesmo, eu gostaria, tá? Aí, se tiver com vergonha de falar no microfone, pode escrever no chat mesmo, tá certo? Eu vou estar acompanhando aqui. Então, se não quiser falar, né, ler o que produziu, escrevam no chat. Se quiser ler, ótimo, tá? Não precisa mostrar o rosto, tá certo? Quem não quiser, tá? Fiquem à vontade. E aí, vamos fazer? O que vocês acham? A gente pode marcar uns 5 minutos para vocês buscarem aí, pesquisar, só que vocês não vão copiar, não, tá? Vocês vão ler, buscar na internet, fazer uma pesquisa, ler 10 minutos, tá? Então, vamos pensar assim, vocês vão fazer a leitura do que vocês leram e construir o texto de vocês, esse texto entre 4 e 7 linhas, a partir daquilo que você compreendeu daquilo que você leu, certo? Então, pode começar. Se vocês quiserem usar de acordo com fulano, segundo ciclano, né, conforme Beltrano, usando já esses recursos coesivos, né, para introduzir um parágrafo dissertativo, pode, tá? 10 minutinhos rapidinho. Até quem já terminar antes, já dá um sinal aí no chat para a gente já começar a interagir. A gente ainda vai fazer outras coisas. Isso. Não, Karina, a tarefa é para ser feita agora, tá? Eu dei uns 10 minutos para vocês pesquisarem, escolher um desses temas aqui e produzir um parágrafo, tá? Entre 4 e 7 linhas. Então, é para fazer agora para a gente compartilhar. Não precisa enviar, não. Alguém já conseguiu fazer? Isso. Tá. Aí, olha, o que está sendo. Isso, olha lá, Josiane já fez. A festa junina sempre. Isso, vamos ver então. Peraí, deixa eu só voltar aqui, que eu vou ter que puxar aqui do meu. Só um pouco, porque senão vai subir. Um pouquinho. Eu vou ter que puxar aqui. Eu olho em cima e olho aqui. Tá, então, quem fez? Josiane, a festa junina, sendo tradicional no Brasil, tem várias comidas típicas, sendo algumas delas o milho cozido, o bolo de milho, a canjica, o pé de moleque, de amendoim, entre outras, ok, tá? Josiane, só lembrando... Só lembrando aqui, tá? A festa junina deixa eu só assim fazer alguns comentários, mas de ordem mais linguística, mais gramatical, tá? Eu não estou ouvindo. Pessoal, quero comentar. Como que eu vou comentar? Só um minutinho, gente. É
que às vezes acontece de ligar mesmo assim, tá? Então, olha lá, Josiane, vamos só entender uma coisinha, já vai servir para todos, tá? A festa junina. O que a gente pode... Você usou aqui, ó, sendo duas vezes, tá? Então, você repetiu o mesmo termo, a mesma palavra. Então, o que a gente pode pensar aqui? Vamos tirar esse primeiro sendo, né? Então, a gente pode dizer assim, a festa junina tradicional no Brasil, pode pôr uma vírgula aqui. A festa junina, vírgula, tradicional no Brasil, vírgula. Esse tem aqui é sem um acento, tá? Ele fica no singular para concordar com o sujeito festa junina. Então, aqui não vem assim. Professor, o seu microfone está fechado. Tá, agora voltou. Então, eu vou ter que, acho que, repetir tudo, vocês não ouviram, né? Então, aqui, olha, vamos voltar um pouquinho, eu vou tirar o sendo, o primeiro sendo, tá bem? Eu acho que eu não consigo mexer, não consigo mexer no verbo. Então, eu tiro o primeiro sendo, fica assim, a festa junina, vírgula, tradicional no Brasil, vírgula, tem, sem o acento aqui, porque concorda com o sujeito, a festa junina, tem várias comidas típicas, sendo algumas delas, aí sim, sendo algumas delas, né? Sendo algumas, o milho cozido, o bolo de milho, a canjica, o pé de moleque de amendoim, vírgula, tá? Entre outras, tá certo? É isso. Então, pessoal, a escrita, eu acho interessante isso daqui. Vocês podem trabalhar o parágrafo que vocês produziram, tá? Vocês podem trabalhar isso daqui, Edna. Hoje o professor Sandro pediu para trocar com ele um dia da semana que vem, porque ele teve uma reunião, tá certo? Aí a professora Andréia, né? Não é o professor Sandro, não tá... Os colegas brincaram assim, ó, chega e fala assim, o professor Sandro tá maquiado hoje. Tá certo. Tudo bem, Josiane? Josiane, você entendeu? Tá tranquilo? Vamos agora para outra. A Elisiane, ela fez sobre música, tá? O Gabriel. As festas juninas são comemoradas em junho. Homenageiam três santos. Na verdade, a origem é pagã, aí poderia continuar, tá, Gabriel? O início tá bom, tá certo? Lembrando, né, eu sei que vocês estão fazendo aqui no chat, então é complicado, né, a gente escreve rápido, letra maiúscula, tá bem? São comemoradas em junho. Aqui, olha, você pode colocar, ao invés da vírgula, o E, tá certo? Coloca já uma conjunção aqui, E. As festas são comemoradas em junho e homenageiam três santos. Ponto, né? Porque aqui acho que você já vai discutir um outro assunto. Na verdade, vírgula, a origem é pagã e poderia continuar. Deve continuar, porque faltou aí, né? Faltou completar o pensamento, a ideia, tá? Mas é isso mesmo. Vocês estão vendo como é gostoso escrever, pessoal? Vocês vão trabalhando o texto de vocês. Voltando aqui na da Josiane, a Josiane pode mudar aqui, se não quiser colocar, tem várias comidas. A festa junina tradicional no Brasil apresenta, né, comidas típicas, é rica em pratos típicos, quer dizer, quanta coisa, quer dizer, outras expressões podem entrar no lugar dessas, tá? Aí vocês vão adequando, vão vendo o que vai ficar melhor, tá certo? Que vai caber melhor aí no texto de vocês. Deixa eu ver mais aqui embaixo. Tá. Lá. Tá. Elisiane, agora eu cheguei aqui na parte dela. A música, vocês estão vendo, estão me acompanhando, né? Tá rodando entre eles, Clarinho? Tá, né? É porque eu olho aqui, tá diferente. Tá, Elisiane. A música sertaneja já foi chamada de música caipira. Aí, que legal. Informação bacana. Suas letras sempre contaram histórias vividas por amigos próximos e ainda pelo compositor. Ó,
Aqui não tem vírgula, tá bom? A música sertaneja já foi chamada de música caipira. Pontinho, pode pôr um ponto aqui. Suas letras, ou então o E. E suas letras sempre contaram histórias vividas por amigos próximos e pelo compositor, e pelo próprio compositor. Tiro o ainda aqui, tá? Porque o ainda... Desculpa, André. Talvez seja importante explicar que você está fazendo leitura dos comentários da Elisiane Lima. Tá. Pessoal, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O Clarindo está me orientando. Eu estou fazendo o comentário da escrita de vocês no chat, tá ok? Tranquilo, né? Tá, tranquilo. Então, eu já estou aqui no da Elisiane, tá bem? O que eu estou mexendo, assim, a orientação que eu tenho passado para vocês é uma orientação mais gramatical, tá? Porque os conceitos do texto tá tranquilo, tá perfeito, tá bom. Voltando aqui no da Elisiane, a música sertaneja, tiro vírgula, tá? Já foi chamada de música caipira. E suas letras sempre contaram histórias vividas por amigos próximos ou pelo compositor, né? Ao invés de ainda, ou pelo compositor. Então, você tira aqui no lugar de ainda, você põe ou. Letras que pouco... Refrão? Ah, tá. Letras que pouco refrão tinham, ou seja, letras que tinham pouco refrão. Você inverteu, né, a ordem das palavras, então ficou a ordem inversa. Olha que interessante. Letras que pouco refrão tinham, tamanha era a história. Hoje, ponto, tá? Hoje, alguns anos depois, ainda falam essas letras divididas. Contudo, o refrão esticou e sua profundidade diminuiu. Exatamente, gostei, né? Porque teve um sentido bacana aqui, né? O refrão ampliou, né? Aqui no lugar do esticou, que é um vocabulário, vamos dizer assim, eu acho que seria um vocabulário não tão propício para uma dissertação expositiva. Você poderia colocar, Elisiane, uma outra palavra, ampliou, né? Contudo, o refrão ampliou, né? No sentido de esticar, ampliar, que fica mais próprio, né? Para uma linguagem objetiva, mais científica, né? Científica em termos, assim, de pesquisa de ciência, né? E sua profundidade diminuiu. Isso ficou muito bom, tá? É isso daí. Depois, a Denise, estou aqui na Denise agora, tá? Gente, tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Vocês estão acompanhando os comentários? Tá, então eu acho que agora eu tô em quem? Tô na Denise, festa junina, Denise, ó. Quando chega o meio do ano, para festar e degustar os pratos típicos, como muitos quitutes preparados com milho, a pamonha, o curau, bolo de milho e o simples milho cozido na espiga. Ai, que delícia! Opa. E vamos lembrar dos doces de amendoim, a pipoca e até maçã do amor, tá? Então, é para fazer um texto expositivo com foco nas comidas típicas, né, das festas juninas. Deixa eu só pôr o mouse aqui que fica melhor para eu poder mexer. Ai, pronto, agora eu... Então, vamos ver aqui. Quando chega meio do ano, normalmente essa expressão aqui, ela é uma expressão usada em textos narrativos, né? Que é tempo, ela indica tempo. Então, na narração, ela é mais usual. Então, como a gente pode usar aqui uma linguagem mais expositiva? Vamos pensar aqui. Para festejar, né, a festa junina ou para comemorar a festa junina, eu acho que poderíamos pensar dessa forma. O que você acha, Denise? Se você quiser falar, tá bom? A gente, ao invés de colocar quando chega o meio do ano, porque isso, sabe por quê? Isso daqui, olha, essa expressão é uma expressão narrativa, né? Ela indica... quando chega o meio do ano, tempo, né? Então,
a ideia é de tempo, né? A ideia temporal. Então, acho que foge um pouquinho do propósito da exposição por meio de um conceito, né? Sobre pratos típicos da festa junina, ou seja, foge um pouquinho da questão da finalidade de apresentar, né? A festa junina e os pratos típicos da festa junina. Então, acho que se a gente puser aqui, né? Que a festa junina comemorada em junho, junina, né? A festa junina tipicamente comemorada no mês de junho, né? Apresenta ou nela, vamos pensar assim, a festa junina tipicamente comemorada no mês de junho traz ou encerra em si, né, diferentes pratos típicos, tais quais, né, diferentes pratos típicos, aqui você colocou preparados, isso, preparados com milho, tais quais a pamonha, o curau, o bolo de milho, ou o simples milho cozido na espiga, então é por aí, né, ponto aqui, né, lembramos também, né, ou lembremos também dos doces de amendoins, a pipoca e até a maçã do amor, né. Aqui é interessante, você colocou quitutes preparados com milho, a festa junina ela tem uma relação com a plantação do milho mesmo, né. Esses dias eu estava vendo uma entrevista, e justamente por ela é festa junina, ela é comemorada em junho, né. Acho que para poder comemorar o plantio do milho, a colheita, né, do milho, né, e tudo que se prepara com o milho, tá? Bem assim, interessante. Agora vamos ver a Iva, né? Tema, ela pôs a festa junina. O milho é um alimento que está na maioria das receitas dos pratos típicos da festa junina e o milho. Dentre os alimentos típicos, temos muitos pratos derivados do milho, a pamonha, canjica, milho cozido, bolo de fubá, bolo de milho, polenta, curau, cuscuz, suco, pipoca, né? Enfim. Então, a gente aqui pode trabalhar um pouquinho, né? O milho é um alimento presente, tá? Então, é um alimento que está na maioria das receitas. Então, a gente tira essa expressão aqui, olha, tá? E você usa uma palavra apenas, ó. O milho é um alimento presente nos pratos típicos de festa ou da festa junina. Aí, para não repetir, dentre os alimentos típicos temos, né, nos pratos típicos da festa junina, vírgula, dentre os quais destacamos a pamonha, a canjica, o milho cozido, o bolo de fubá, deu para entender? Então, assim, esse parágrafo aqui a gente tem que mexer na estrutura linguística dele, né? Na maioria, aqui, olha, a Rosângela já pôs aqui, segundo o dicionário Wikipédia, a música sertaneja mais famosa é a música caipira. Nesse sentido, ela já pôs aqui um termo, né, já uma expressão, né, introdutória de um enunciado aí dissertativo, né, nesse sentido, os instrumentos que os sertanejos usam são, tá, aqui é o são, viola, sanfona, gaita, então, verbo, estão vendo, gente? Quanta coisa que a gente precisa compreender, né? Isso daí, vamos vacinas. Apesar das demandas da sociedade, apesar das demandas da sociedade, a vacinação começou, então aqui não tem crase, olha como muda o sentido, ó, tá? Se a gente põe a crase aqui, a gente vai interpretar, nós vamos entender de uma outra forma, tá bem, Marcelo, né? Então, sem a crase. Apesar das demandas da sociedade, vírgula, a vacinação começou a passos lentos em todo o país. Tal situação, ok, ó, bacana, esse tal aqui, recurso coesivo, né, retoma o que se colocou antes. Tal situação leva a se pensar, né, o A vem antes, o quanto é importante a gestão pública da saúde, pois em uma nação continental, como o Brasil,
vírgula, ter uma logística preparada é imprescindível para o combate da disseminação do Covid-19. Portanto, é mister que o poder público forme uma equipe de enfrentamento da pandemia, que analise as mais eficazes vacinas para imunizar a população, como também tem um programa que controle a logística aí faltou aqui. É isso mesmo, com parágrafo muito bom, né? Muito bom. Pouquíssimas coisas a gente mexeria ali em termos de gramática mesmo, vírgula, somente vírgula, né? A gente tinha que mexer em algumas coisinhas. Mas ficou muito bom, a ideia flui, né? Os recursos coesivos que você entregou aqui estão corretos, né? A conjunção, tá? Ó, tal situação perfeita, olha, tá? Essa expressão aqui, ela retoma o que foi dito antes, muito usado também, termo usado em dissertação, tá? A vacinação é de suma importância para a população. É indicada para imunização ativa de indivíduos a partir de 18 anos de idade para a prevenção da doença do coronavírus. Aqui, vocês estão falando quando se fala, quando se trabalha, Elisângela, com o conceito de vacinação, você então foca, né? Foca a vacinação direcionada a uma doença. Então, a vacinação é de suma importância para a população. Ponto. No caso, né, para combater, aí você poderia introduzir aqui, ó, para combater a Covid-19, é indicada a imunização ativa de indivíduos a partir de 18 anos para, né, isso, só isso. Então, eu tiraria, né, essa partezinha daqui para a prevenção da doença, viria para cá, tá certo? Tá dando para entender, né, gente? As festas juninas são comemoradas em junho e homenageiam três santos. Na verdade, a origem é pagã, porque a igreja não conseguia acabar com a popularidade dessa festa, que surgiu há centenas de anos. Acabou aderindo a ela e atribuiu-lhe, né, um caráter religioso. Aqui, acho que o verbo é no passado, e atribuiu-lhe um caráter religioso. A vacina é uma forma de forçar o organismo a produzir anticorpos, olha que legal, para combater uma determinada substância que o corpo, entende como um corpo estranho. Isso acontece quando injetamos propositalmente o agressor que se deseja combater. Ok, Patrícia, é isso daí, tá? Esse é o conceito de vacina. Tá bem? A música sertaneja, uma das mais populares no Brasil. Aqui, Jaqueline, olha que legal. Você põe uma vírgula depois de sertaneja, porque você introduz aqui um aposto, tá vendo? A gente aprendeu conceitos gramaticais, sintaxe, e agora a gente está aplicando na redação, né? Então, aqui é um aposto, a música sertaneja, vírgula, uma das mais populares no Brasil. Ok, você já pôs a vírgula aqui, tá vendo que faltou ela aqui? Apresenta uma variedade de compositores. As letras das composições apresentam, vírgula, na sua grande maioria, a sofrência de relacionamentos mal sucedidos. Aqui tem um item, tá? Em mal sucedido. Aí eu acho que o professor Sandro vai trabalhar depois com vocês sobre item, emprego do item, tá bom? Tranquilo, olha que legal. E realmente, né? As letras é isso daqui, né? Gente, não fica pedindo desculpa, tá? Vocês estão aqui, a gente está aqui para aprender, nós vamos aprender juntos, tá bom? Fica tranquila, Elisângela, tranquila. Eu sou bem tranquila em relação a isso, tá? Aí vocês não ligam, também não é professor que está na pele da gente, né? Mas eu também, rala ainda, tá? Agora vamos ver a Simone. É de fundamental importância que toda a população, aqui não precisa de vírgula, tá, Simone? É de fundamental importância que toda a população campograndense seja vacinada para um possível retorno à vida sem anseios. Eu acho que aqui não é anseios, é receios, tá? Sem receios. Aí tira medo, porque medo e receio é a mesma coisa. E sem anseios ou sem ansiedades. Porque anseio aqui é no sentido de desejar, tá? Almejar. A festa junina é uma comemoração de cunho religioso, onde o santo São João é evidenciado. Não precisa pôr nessa festa.
tá bem? Porque o onde já retoma a festa junina, só que festa junina não é lugar. Onde aqui a gente emprega para lugar. Então, a gente vai usar um outro pronome nesse caso. Gente, eu estou só comentando algumas coisinhas, tá? Então, a gente vai lá. A festa junina é uma comemoração de cunho religioso, na qual, então, ao invés de onde, na qual o santo São João é evidenciado. Pontinho aqui, ponto. Tá bem? Então, olha, só lembrando, isso que eu acho gostoso, a gente vai lembrando que a gente estudou. O onde a gente emprega, escreve, para se referir a lugar, tá bem? Como festa junina não é lugar, você substitui por um outro pronome relativo, a festa junina, na qual, tá bem? Entretanto, as comidas também fazem parte dessa festividade. Aqui não caberia um entretanto, deixa eu ver se caberia. A festa junina é uma comemoração de cunho religioso, na qual o santo São João é evidenciado. Bom, além disso, tá? Porque você está acrescentando uma ideia, né? Você está acrescentando algo a mais sobre a festa junina. Então, além disso, as comidas também fazem parte dessa festividade, ou seja, além da comemoração religiosa, as comidas também fazem parte. Então, entretanto, ele não cabe aqui, porque o entretanto, a ideia é de adversidade, tá bem? Vamos ver. Por que desiste, Ivo? Para! A Denise, a vacina é muito importante para todos nós. Ponto, tá bem? A vacinação mudou o mundo. Narra difícil batalha, eu acho que é nessa, né? Nessa difícil batalha contra a epidemia, a pandemia. Na verdade, é pandemia hoje, né? Apesar dos avanços alcançados na área da saúde e de doenças graves, o que a gente vai ter que mexer um pouquinho, né? Deixa eu só, gente, andar mais um pouquinho. Vocês estão escrevendo, vamos ver aqui, que senão não vai dar tempo. De ler de todos. Acho que eu vou ter que adotar uma outra estratégia para a gente poder ler de todo mundo, né? Eu vou parar aqui na Jaqueline, pode ser? Que daí eu vou prosseguir, tá bom? Muitos, são vários, e não vai dar tempo da gente ler. E se der no finalzinho, eu volto. Pode ser? Tranquilo? Vocês não ficam bravos comigo, não, né? Eu sei que vocês ficam ansiosos, assim, eu acho que vocês querem que a gente leia, mas senão não vai dar tempo. Pessoal, deu para entender essa prática de escrita, tá? Então, importante, gramática, estudar gramática, rever vocabulário, como que eu vou usar, que palavra eu vou usar, prestar bastante atenção para não empregar expressões da oralidade, né? Cuidado com expressões da oralidade na dissertação. Tá? Ótimo, ótimo, esse que eu quero. Então, se der tempo, eu vou voltar, né? Isso, aí a Cláudia já escreveu, olha, tá? Eu vi que vocês escreveram e eu estou feliz pela participação de vocês. O que a gente pode fazer, né? Depois eu vou pensar numa estratégia para a gente poder compartilhar isso. Claro que se vocês falassem, seria interessante, né? A gente andaria mais. Isso, dê exemplos como oralidade. Oralidade, por exemplo, acho que eu vou ter que voltar lá no chat. Deixa eu ver se tem alguns aqui da oralidade. Para vocês entenderem nesse caso aqui, tá? Nessa situação, nestes casos, nesses exemplos. Vou voltar aqui onde que eu fiz. Oralidade, expressões da oralidade. Aí, daí, tá? Então, são expressões, né, que nós usamos quando a gente fala. Uma outra expressão, deixa eu ver onde que foi. Foi até um vocabulário. Não, foi antes dele. Foi a palavra que eu não lembro quem usou, que até falei, vamos substituir a palavra. Fica lá atrás. Aqui, ó.
eu vou pegar, tá, Denise? Dá licença para eu só mostrar aqui, tá? Quando chega o meio do ano. Isso é uma expressão típica da nossa oralidade. Nós falamos assim, gente, ó, chegou o meio do ano, não é assim? Né? Nós não dizemos a metade do ano já. Então, meio do ano é uma expressão típica da oralidade. Então, substitui aqui a metade do ano, tá certo? Deixa me ver, tem uma outra palavra aqui. Fala. Onde é uma das... Isso, fulano não é flor que se cheire. Não, fulano não é flor que se cheire. Deixa eu ver, não é típico da oralidade. Fulano não é flor que se cheire, acho que é uma expressão popular, né? Que nós usamos, tá? A Aldineia está falando do onde, perfeito. Olha aí, o onde, tomar cuidado. Se vocês quiserem, a gente faz até um estudo dos pronomes relativos. Vocês querem? Tá? Eu acho que seria importante a gente fazer um estudo dos pronomes relativos. Gente, por quê? É muito comum a gente ver em redação argumentativa o uso do onde, a pessoa, né, ela vai colocando onde ela quiser, ela põe o onde, tá? Então, é tomar bastante cuidado, porque o onde ele se refere a lugar, né? Então, você tem que substituir por um outro pronome relativo, aí, ou por uma expressão, né? Uma locução de um pronome relativo. Deixa eu só ver, eu só quero ver onde que eu vi também uma outra expressão da oralidade, tá? Assim, depois eu acho que eu vou pegar alguns exemplos, só que depois que sai do chat, né, a gente não volta. Aqui, eu vou pegar da Elisandra, ó. A primeira música sertaneja, segundo eu, alguém gostaria de falar, Aldineia? Desculpa, professora, interrompê-la. A senhora poderia pegar, talvez, essas redações que estejam com alguns erros, ou palavras mal colocadas, e poderia estar apresentando para a gente de uma forma mais correta. Mais correta, ok. Isso que eu estou pensando aqui. Clarindo? Sim. Tem como copiar? Sim, essa chave fica gravada, se você quiser que eu faça. Eu queria que você fizesse para mim, copiar, colar no Word. Aí, tranquilo, obrigada, Diné. O Clarindo vai fazer isso. Ele vai copiar todas as redações que vocês fizeram aqui no chat e já vai colar no Word para mim. Tranquilo, obrigada. Tá? Muito obrigada pela sugestão. Fica melhor que aí eu jogo no slide, né? Trago no slide para vocês. É isso. Aí, ficou ótimo. Isso, é lugar. Ah, tá. O aonde, né? Deixa eu ver aqui no chat. O aonde é... Quando eu vou aonde, tá? Estou dando um exemplo. Quem vai a algum lugar. Então, o aonde é quando você tem um verbo que exige a preposição a, tá certo? É isso. A mais onde. Aonde mais... Eu só uso o aonde com verbos que exigem a preposição a. Isso também a gente pode ver. Então, eu acho assim, eu vou ver as dificuldades maiores de vocês, tá? E já a gente trabalha mais essas dificuldades, né? É isso. Viva o Clarindo. Aí, Clarindo. Gente, então vamos lá, tá? Continuando o slide. São 5 competências, Gabriel, isso mesmo, na prova do Enem. Só que na redação do Enem, é aquilo, gente, tudo está entrelaçado, né? Quem sabe bem a gramática, quem sabe se expressar bem, vai empregar bem a gramática no texto, vai escrever um texto gramaticalmente correto, bem assim, bem próximo ou na linguagem culta, né, formal, tá? Então, quem sabe gramática vai fazer isso daí, né? E, claro, tem que saber também argumentar, desenvolver o ponto de vista. A gente vai trabalhar nessas redações que vocês fizeram aí no chat, tá bom? Vamos lá, então. E quem quiser em casa praticar,
tá? Quem quiser praticar, pode trazer na próxima aula, tá? Nem me fala em defender tese, Gabriel, tô tentando esquecer isso por enquanto. Que articular estudo e trabalho é um desafio para mim, né? Tenho que escrever a minha agora. Então, vamos agora, gente, para a atividade. Só para a gente encerrar esse primeiro slide. Já colou? Clarinha já colou tudo, olha lá. Eita. Tá, então, olha, a respeito das tipologias textuais, relacione, tá? Façam rapidinho, isso daqui está na atividade 1, tá? Lá do Moodle. Narração, descrição, dissertação expositiva, dissertação argumentativa e junção e predição. Vamos fazer juntos, né? Caracteriza por meio de imagens ou de palavras, seres e lugares. Aí já está até aqui. Na descrição ocorre o emprego de adjetivos, opções adjetivas, verbos de estado, orações adjetivas, faz referência às impressões sensitivas. Isso daqui é a descrição, né? 2. Posso fazer junto com vocês? Quem quiser falar no chat, tá? Fica à vontade, é porque eu não estou vendo vocês, gente. Professora, é atividade 1? Isso, atividade 1. Eu estou fazendo no slide, tá? Vamos colocar esse slide. Meu Deus! Compartilha conosco, Pro. Tranquilo. Gente de Deus. A idade chega. Esqueci, tô aqui de boa. Se não é carinho. Ai, ai. Pronto, agora compartilhei, tá? Então, aqui, olha, já tá bem claro, né, essa primeira questão, porque aqui já pus a descrição, né? Acabei dando aí a resposta para vocês. A segunda, apresenta dados objetivos e não opiniões. Pode desenvolver um conceito ou definir um objeto, é o que vocês acabaram de fazer, né? Seja ele abstrato ou concreto, mas ele vai ficar até o final, fica tranquilo. A linguagem é clara, objetiva e impessoal, e os verbos predominam no presente. Qual que é esse? Façam aí para mim, positiva, ótimo, 3. Estão respondendo aí, tá? Apresenta fatos em sequência, numa relação de causa e efeito, os quais são vividos por personagens em determinado lugar e tempo. Há um narrador que pode assumir 2 pontos de vista. Esse é narração, número 1. Tá? Apresenta instruções a serem seguidas. Os verbos predominam no modo imperativo. Qual é esse? Injunção. 5. Muito bom. Apresenta previsões, portanto, os verbos predominam no futuro. Esse é a predição. E precede a análise de um assunto e, ao mesmo tempo, defende o ponto de vista. 4, exatamente, é a dissertação argumentativa. Então, a sequência ficou assim. O 2, 3, 1, 5, 6 e 4. Ok? Tranquilo? Vamos agora para o segundo slide da aula de hoje. Deixa eu só salvar esse daqui. Tá, então isso eu já encerrei, vou para o segundo slide. Os números? Espera aí. Ixi, agora. Quem que pode repetir? Aí, tem gente que está repetindo os números, por gentileza. Eu já fechei aqui o primeiro slide. Pode repetir isso? A Sandra já pôs aí para nós, Sandra. Ótimo, obrigada. Pronto, agora vamos ver se esse agora vai abrir o outro. Tá, então, o que a gente vai ver um pouquinho hoje sobre a narração, tá? Então, na narração, no texto narrativo, nós temos quem? Um narrador. Quem é o narrador? Aquele que conta a história, os fatos que são narrados. Diante desses fatos narrados,
o narrador ele pode assumir dois pontos de vista, né, fundamentais. O de narrador personagem ou o de narrador observador, tá? Quando nós temos o narrador personagem, como que a gente identifica o narrador personagem, como que a gente identifica o narrador observador? Pelo emprego, né, dos elementos gramaticais. Quais são eles? Os verbos, os pronomes, né? Então, se o verbo vier na primeira pessoa, pronomes na primeira pessoa, nós temos narrador personagem. Se o verbo vem na terceira pessoa, né, os pronomes na terceira pessoa, nós temos o narrador observador, tá? Então, ante os fatos narrados, o narrador ele assume uma posição que nós denominamos de foco narrativo ou ponto de vista narrativo. Então, eu vou passar para vocês aqui, esse vídeo é uma contação de histórias, é bem só para a gente descontrair um pouquinho, né? E vocês entenderem essa relação, esse foco narrativo. Clarinho, é só eu clicar aqui no link, ele já abre. Pessoal, vamos iniciar, então, agora deu certo, tá? Então, vamos lá, até o final da aula, hein, gente? Garante aí para mim. Vou compartilhar com vocês, agora vai dar certo. Olha, é uma fábula, tá? A narradora, ela vai contar a história só para vocês entenderem a relação do narrador, tá bem? Pera lá. Maria. Magia que eu vou, né? Magia, né? Eu não me Ok, tá certo. Compartilhar, deu certo. Agora vocês vejam para mim, vai abrir, tá? Só isso. Veja se está saindo o som. Olá pessoal, Tia Lelene do canal Conta de Novo, Tia Lelene com mais uma história para você curtir, comentar, compartilhar e tocar aquele sininho que vai te avisar das próximas histórias. Vamos chamar a história de hoje? Prepare os seus dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A história vai começar. Abra o coração para escutar. Era uma vez uma onça bem faminta. Então, ela teve uma ideia para conseguir pegar algum animal. Já sei! Eu vou me fingir de morta e quando um bicho meio bobinho for chegando bem de pertinho, eu, pumba, dou um salto e pego ele. E assim ela fez. Procurou um lugar na floresta onde ela achava que ia passar alguns animais. Se deitou estiradona no chão, fechou os olhos, abriu a boca e se fingiu de morta, esperando algum bicho passar. Mas acontece que o bicho que apareceu primeiro foi a raposa. E dizem que a raposa é bem esperta. A raposa parou, olhou e resolveu testar. Meu avô, quando morreu, deu 3 arrotos. E se um defunto não der 3 arrotos, é porque não está bem morto de verdade. E não é que a onça rapidinho soltou 3 arrotos? A raposa morreu de rir e saiu correndo dizendo assim: eu nunca vi bicho defunto arrotar! E partiu dali correndo rapidinho. E piririm, piririm, esta história acabou assim. Essa história faz parte do folclore. E como
É parte do folclore, foi passado de geração em geração e ninguém sabe quem inventou. Muito esperta essa raposa, não é, amores e amoras? Bom, e se você chegou até aqui, agora é hora de curtir, de comentar, de compartilhar. Pessoal, deixa eu só assim colocar para vocês, né, a questão do texto narrativo, da tipologia narrativa, né, vocês viram aqui a figura do narrador. Então, o narrador também, assim como, né, os outros personagens, ele é criado pelo autor, então ela assume o papel de narradora aqui, tá? Só para vocês entenderem essa relação, né? Então, a diferença entre autor e o narrador, tá certo? A professora Rosilene, a tia Lelene, ela é professora da rede municipal, ela é nossa colega, né? Quem é da REME, né? Quem é da CEMED, deve saber, alguém deve já conhecer, né? Vocês devem conhecer a professora Rosilene, ela é a AP, trabalha com crianças, né, com necessidades especiais, e ela tem esse canal no YouTube e apresenta várias histórias, tá? Então, quem trabalha com educação infantil aqui do nosso grupo, tá aí convidada a conhecer as narrativas, a contação de história da professora Rosilene. Histórias da tia Lelene, tá? Só colocar no YouTube que vocês vão encontrar. Bem, eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou voltar no slide, tá? Só um minutinho aqui. Ai, Clarindo, me socorre. Eu não estou conseguindo interromper. Onde que eu vou interromper aqui? Porque não está aparecendo. Tá. Acho que vai ter que fechar, né? Tá. Ok. Ok. Então, a gente vai voltar lá no slide, tá bem? Vou ver uma janela. Tá. Então, olha, o que é o foco narrativo? Né? A gente está vendo sobre a questão... tá voltando. Peraí, tá abrindo. Isso. O que é o foco narrativo? Então, na narração, nós temos dois focos narrativos. Ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Então, o foco narrativo são as pessoas, tá? Do discurso. A primeira pessoa, se o foco narrativo é em primeira pessoa, nós temos um narrador personagem. A gente vai também estudar um texto hoje. Se o foco narrativo é em segunda pessoa, narrador observador. Em terceira pessoa, desculpa. Eu coloquei em segunda. Terceira pessoa, o narrador é observador. Bem, narrador é o autor? Não. Tá? O autor é o sujeito que escreve o texto. É o escritor que recebe da realidade em que vive os estímulos que o levam à produção do texto. O narrador agora, no texto narrativo, é uma entidade fictícia, é uma criação, tá, do autor. Assim como os personagens e a história contada, o narrador, ele acaba por constituir uma verdadeira persona, máscara, né, um personagem que narra os acontecimentos, né? Então, no teatro, isso é bastante, né? Porque o teatro, na verdade, não dispensa o narrador. Estou falando besteira, tá? Persona, tá? Significa, né? A palavra personalidade vem daqui, tá? De persona. E persona, a origem da palavra, o significado de persona é máscara, né? Eram as máscaras que usadas naqueles teatros, né? De máscara, em bailes de máscara, em que você cobria o rosto, você não era identificado, tá? Bem, o que é o modo dramático? Aqui eu trouxe um pouquinho, né, da narração que dispensa o narrador, né? A narrativa que dispensa o narrador, normalmente, ela é vista, ela aparece em textos dramáticos, num teatro, por exemplo. Né? No teatro não existe um narrador para contar a história. A história, ela é contada pelos próprios personagens, né? Então, o modo dramático da narrativa constitui a forma de narrar, né? Em que a figura do narrador desaparece. A narrativa, ela se estrutura por meio dos diálogos das personagens e de marcadores de cena, que situam os personagens no espaço.
Então, é como se estivéssemos assistindo uma peça teatral. Então, se a gente vai ler uma peça teatral, nós temos os marcadores ali, né? Nós temos os elementos, as rubricas, né, que sinalizam ali, né, a posição do personagem, gestos do personagem, tá? Tons de voz, enfim. Bem, antes de eu passar aqui para a atividade, vamos ler 2 textos agora. Só interromper este. A gente vai lá para o estudo do texto. Aí eu já vou mostrar para vocês os marcadores gramaticais, linguísticos, tá? Já trabalha junto isso. Deixa eu voltar aqui. Ok, tá aparecendo. Vamos ver. Apareceu, né? Certo. Então, eu vou abrir primeiro, tá bom? Bem, o primeiro texto é um diálogo, tá? É um diálogo que dispensa o narrador, tá certo? Não tem narrador aqui, a gente consegue compreender pelo contexto, né? Em que ele é produzido. É até interessante, se chama Conversinha Mineira. Eu sou mineira, então eu gosto bastante de tudo que vem, tudo que se refere ao mineiro. É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? Sei dizer não, senhor, não tomo café. Você é o dono do café, não sabe dizer? Ninguém tem reclamado dele, não, senhor. Acho que eu tenho que abrir um pouquinho, tem que aumentar, não tem, gente? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo. Melhorou. Ficou melhor, né? Deixa eu subir só um pouquinho. Então, me dá café com leite, pão e manteiga. Café com leite só se for sem leite. Não tem leite? Hoje, não, senhor. Por que hoje não? Porque hoje o leiteiro não veio. Ontem ele veio? Ontem não. Quando é que ele vem? Tem dia certo, não, senhor. Às vezes vem, às vezes não vem. Só que no dia que devia vir, em geral, não vem. Mas ali fora está escrito leiteria. Ah, peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Ah, isso está, sim, senhor. Quando é que tem leite? Quando o leiteiro vem. Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê? O quê? Coalhada? Então o senhor não sabe de que é feita a coalhada? Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite. Ai, gente, não. Com leite, sem leite. Escuta uma coisa. Como é que vai indo a política aqui na sua cidade? Sei dizer não, senhor. Eu não sou daqui. E há quanto tempo o senhor mora aqui? Vai para uns 15 anos. Isto é, não posso garantir com certeza. Um pouco mais, um pouco menos. Já dava para saber como vai indo a situação, não acha? Ah, o senhor fala da situação, dizem que vai bem. Para que partido? Para todos os partidos, parece. Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui. Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que é outro. Nessa mexida, e o prefeito? Que é que tem o prefeito? Que tal o prefeito daqui? O prefeito é tal e qual eles falam dele. O que é que eles falam dele? Dele? Uai, esse trem, todo mundo que falam de tudo, quando é prefeito. Você certamente já tem candidato. Quem? Eu? Estou esperando as plataformas. Mas tem ali o retrato de um candidato de pendurado na parede. Que história é essa? Aonde? Ali? Ué, gente, penduraram isso aí. Então, gente, é uma piada, né? É mineiro, olha que você vê, gente. Ah, gozação com mineiro.
né? Mas a conversa de mineiro é assim mesmo, né? Então, o que vocês perceberam nesse texto? Ele dispensa o narrador, ele não tem um narrador, é uma conversa informal, né? Conversinha mineira, o título já traz isso, tá? É uma conversa informal entre o dono de um estabelecimento e o cliente, aliás, o freguês, né? E de uma forma, assim, bem descontraída. A linguagem é uma linguagem informal, uma linguagem coloquial. Aí vocês vão, mas onde que tem a linguagem coloquial aqui? O jeito, o vocabulário, ó, o trem. Onde que aparece o trem? Quando ele diz assim, né, do trem, olha. Ai, vamos ver que eu já me perdi aqui no trem. No prefeito? Deixa eu ver, já perdi. Aqui, ó, esse trem, todo mundo que fala de tudo. Então, mineiro, para mineiro, tudo é trem. Então, tudo para mineiro é trem, né? Para ele se referir a alguma coisa, ó, dá o trem para mim aí, traz o trem, leva o trem, ou lava os trem, né? Lá na minha casa, a minha mãe falava, gente, eu tenho que lavar os trem, vou comer um trem. Tá? Então, se é uma linguagem, é regional, de mineiro mesmo, tá certo? Me apresentei relatando o fato. O que aconteceu aí? Entendi. A Pro é doida, né? Já vai lendo, já vai emendando com o chat de vocês. Viu, gente? Então, isso daqui é uma narração? Sim, é um texto narrativo, é uma conversa. Então, uma conversa informal, ela constitui uma narração? Sim, ela conta alguma coisa. Então, quando os dois estão ali, estabelecem um diálogo, existe um fato, existe algo que está sendo, né, contado, tá certo? Vocês prestaram atenção no uso, o que marca o diálogo num texto narrativo? Travessão, ó, conhecimento de pontuação, né? Então, travessão que marca a fala. O discurso usado aqui é um discurso direto, né? Então, a fala é direta do personagem, tá? Agora, vamos para esse texto, A Moça Tecelã, é um conto de Marina Colasanti, não sei se vocês, acho que alguns, né, já viram esse texto, né, já leram um texto da Marina Colasanti. Vocês vão perceber que o narrador aqui é um narrador observador, tá? O verbo, tanto o verbo como pronomes aparecem na terceira pessoa. Já começa aqui, ó, primeiro parágrafo mostrando isso. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Percebam que esse texto aqui ele vai trazer muita descrição da personagem, descrição da ação da personagem. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite, que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha,
e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos, quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. Olha aqui o discurso direto, a travessão. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra, com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e postos. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu: faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E, descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se ao tear. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira, ao contrário, e jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias do jardim. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado e emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Então, gente, esse texto aqui é uma narração, né, um texto narrativo,
com bastante descrição, né? Então, ele tem a tipologia descritiva, porque tem que haver a descrição, né, do comportamento da moça tecelã, do comportamento do rapaz, né, dos detalhes da cena, dos detalhes do que, né, dos objetos que ela conta, né? A predominância, porém, é a narração. O narrador, o foco narrativo é em terceira pessoa. Eu estou colocando para vocês aqui sobre foco narrativo, porque isso cai em concurso, tá? Então, foco narrativo é se o texto ele aparece em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Nesse caso, o texto está em terceira pessoa e o narrador é observador. Então, guardem isso, tá? Bem, agora, o que eu vou sugerir de atividades? Esse texto, ele está lá no ambiente, no Moodle. Depois eu gostaria que vocês treinassem em casa, escrevessem, tá? Se quiser depois enviar no dia da aula, tá? Antes não dá. Envia no dia da aula ou comenta, né? Pode escrever no chat, o Clarinho faz como ele fez, copia, cola para a gente poder discutir, né? Desenvolvendo a capacidade argumentativa. Olha, então, desse texto aqui, o que eu vou tirar para vocês depois pensarem aí, para desenvolver a argumentação. Por que a mulher desteceu o marido e a vida que criara com ele? O que, na sua opinião, a fez tomar essa decisão? O que lhe faltava? Tá? Então, você vai argumentar a respeito. O que se pode compreender com a frase? E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. Se você pudesse tecer sua vida, como ela seria? Escreva um pequeno texto contando, aí narrando sobre isso. Você acha que todo ser humano necessita de companhia para ser feliz? Ou a capacidade argumentativa. Justifique sua resposta, tá? Argumente sobre. Enquanto não atravessarmos a dor de nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. Isso é um pensamento do Fernando Pessoa. Tá, esse não é o slide. É esse daqui, deixa eu mostrar para vocês. É a atividade, está escrito, eu passei para a Vanusa. Eu vou só parar aqui, gente. Bora lá, parar a apresentação. Deixa eu apresentar. Lá no portal, lá no ambiente Moodle, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá, no ambiente Moodle, vai estar escrito assim, olha, está compartilhando, ok? Aqui, olha, são as atividades do curso, tá? De redação que a gente vai enviando. Isso aqui é a minha parte, tá? Eu vou enviando para vocês. Esses já estão. Atividade 1, 2, 3 e 4 já estão no Moodle, na pasta atividades. Vocês vão ver que lá também está em atividades textos narrativos, tá certo? Então, a atividade é essa daqui, ó, esse arquivo, textos narrativos. O que você está sentindo? Certo? Ok. Tá, agora vamos continuar com os nossos slides aqui. Vamos fazer os exercícios para a gente encerrar a aula de hoje, né? Entendeu, pessoal? Tem alguma dúvida? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês vão ler novamente, tá? O texto, a moça tecelã. Vocês conheciam esse texto? Isso, exatamente, Roseli, textos narrativos. Roseli já deu aí para nós, tá? Já deu a resposta. Vocês já leram esse texto? Não conhecia? Quem conhecia o texto? Gostaram do texto? Eu gosto muito dos textos da Marina Colasanti. Ela é bem criativa, ela tem uma capacidade de criar, tá? A imaginação dela viaja. Gostaram do texto? É linda a história, né? E desse texto dá pra gente argumentar, não, gostou?
tá? E dá para a gente argumentar bastante, né? Sobre essa parte, sobre a questão do companheiro, ela queria um companheiro, aí ela acabou criando o companheiro, mas esse companheiro fez dela sua escrava, né? Então, ele, na verdade, ela se tornou escrava da própria decisão dela, né? Ela se tornou prisioneira, ela se tornou aprisionada, né? Naquilo que ela mesma buscou. Olha que interessante, né? É bem profundo. Eu acho que a Marina Colasanti, ela toca bastante em temas, né? Profundos, temas que falam sobre o amor, sobre relação, relacionamento, né? Entre casais, né? Entre casal, tá? Agora vamos lá, então, vamos compartilhar. A gente já está terminando essa atividade 1. Peraí. Deixa eu voltar aqui. A gente só vai fazer 3 exercícios e vou deixar vocês descansarem, tá? Olha aqui. Hoje meu tico-teco tá lento. E tá, slide 2. Esse slide 2 vocês também acho que já têm, ou não? Não tem. O slide 2 a Vanusa posta para vocês, tá? Então, a gente vai agora fazer essa atividade. Certo? Tentem responder, acho que nesse aumenta um pouquinho. Aí, melhorou, né? Vou pedir para vocês responderem essa primeira atividade, tá? O que vocês vão fazer aqui? Olha, sabendo-se que a tipologia textual corresponde ao modo de organização linguística do texto, enquanto o gênero textual corresponde aos textos materializados em situações comunicativas e que é a partir do gênero textual que estabelecemos a tipologia adequada. Gente, guarda isso daqui, ó. É a partir do gênero textual que estabelecemos a tipologia adequada à redação do texto, tá? Assinale a sequência de gêneros textuais tipicamente narrativos, tá? Então, já estão respondendo aí, né? Então, é isso mesmo. Romance, novela, teatro, conto de terror, né? Então, aqui existe a predominância, a narração. Vamos ver. Na letra A, qual não é narrativo? Falam para mim. Na letra A, o que não é narrativo aqui? É o artigo científico e a resenha. Artigo científico e resenha, isso, são textos do quê? Dissertativos, tá? Na letra B, novela é narrativo, notícia, crônica literária. Qual não é? O debate oral, porque debate é dissertação. Isso, debate é a tipologia dissertação, é a argumentação. Na letra D, é o edital de concurso, né? Que não é texto narrativo. O edital de concurso, ele traz partes descritivas e traz partes o quê? Injuntivas, instruções, não é instrução, ele instrui o candidato, né? A se inscrever num determinado concurso público, então ele é instrutivo, injunção, texto injuntivo. Na letra E, a tese, a dissertação, são textos argumentativos, dissertativo, expositivo e argumentativo. Aqui nós temos os dois, a exposição e a argumentação, tá? Alguém gostaria de falar? Parece que levantaram as mãos aí, ou não? Isso, vai, sim, ele vai ficar amanhã. Isso, o debate argumentação, dissertativo argumentativo, porque o debate desenvolve apresenta, né, pontos de vistas, né, das pessoas que estão participando ali do debate. O telefonema, normalmente, o que é? Uma narração, porque você conta, depende daquilo que depende do conteúdo, né, do telefonema. Você pode ligar para contar,
Você pode ligar para passar uma informação, para instruir, pode ser uma injunção, né, uma orientação. Hoje eu recebi, deixa eu explicar para vocês, a questão do telefonema é bem interessante, tá? O gênero textual telefonema, telefonema é um gênero textual. Ele pode trazer a tipologia narrativa, quando eu quero contar, bater papo, conversar, fazer fofoca, né? É gostoso de fazer fofoca, tem na língua da gente, né? Ou também ele pode trazer uma instrução, ele pode trazer a tipologia injuntiva. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje. Hoje eu recebi um telefonema da CEMED me orientando a comparecer amanhã na escola para assinar, eu tenho aula complementar, para assinar minha convocação, tá? Então, olha, o que a técnica da CEMED, qual foi a forma, né, como ela se dirigiu? Então, olha, você vai pegar tal aula, então você amanhã vá até a secretaria da escola, ou aguarde que eles irão entrar em contato com você. Isso o que é, gente? É instrução, é injunção. Vocês estão vendo? A gente tem que trabalhar, tem que estudar esses gêneros textuais para entender a sequência tipológica, a tipologia. Tá bem? Mas eu gostei da pergunta, ótimo. Tá, Denise? Vamos agora. Agora tem outros aqui que é só narração, não tem discussão, tá? Vamos agora para a próxima. Número 2. Considerando o gênero textual das crônicas, é incorreto o que se dizem, tá? Isso, lê, tá, Rosângela? Aí a Pro já vai voltar na questão da leitura. Ler, tá? Para poder compreender as sequências tipológicas, gêneros, tá? Bem, o que é incorreto afirmar em relação à crônica? Tentem responder esse daí, tá? Vamos ver, eu não estudei, eu não entrei na parte de crônicas com vocês já estão respondendo aí, que ótimo, vamos ver. Como que tá a resposta aí? Nossa! Muito bem, gente. É isso mesmo. A linguagem rebuscada com enredo complexo, isso não faz parte da crônica, tá? Então, olha, para a gente estudar as características da crônica, né? Então a gente vai aqui, ó, é um gênero textual que passeia entre o jornalístico e o literário. Por quê? Porque em jornal, normalmente, tem uma parte ali no jornal, né, que traz uma seção literária, né, crônica, tá? Então, ele pode ser publicado em jornal, tá? Trazendo temas reais trabalhados de forma mais subjetiva, porque é o ponto de vista do autor. A partir daquilo que ele capta, né, da realidade, do cotidiano, ele expressa, né, na crônica. Normalmente as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs. Em seu eixo temático, é um texto que retrata acontecimentos do cotidiano. Normalmente não tem personagens, né? É um texto mais curto. Pode ter personagens, sim, claro, com poucos personagens, tá? Eu não li para vocês a última crônica. O texto, a última crônica do Fernando Sabino, traz pouquíssimos personagens ali, né? O pai, a mãe e a filhinha, né? 3 personagens. A crônica é um tipo de texto que tem prazo de validade para se tratar de um assunto contemporâneo, sim. Geralmente uma crítica, um comentário sobre algo que está sendo debatido no momento, tá? Até seria interessante a gente ler uma crônica aqui para poder discutir essa última característica. Bem, vamos para a última, tá? Vocês vão ler essa quadrinha, tá? O que é a quadrinha? É uma composição de 4 versos, né? Após a leitura da quadrinha a seguir, analisa as proposições com relação ao gênero, assinalando V para verdadeiro e F para falso. Até nas flores se vê o destino e a sorte. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Tá? Então, a primeira
posição aqui diz assim: há neste gênero o emprego de recursos sonoros, métrica, ritmo, que enriquecem a coerência temática do texto. Ó, até nas flores se vê, destino, sorte. Então, isso daí, ó, são recursos sonoros. Os recursos sonoros que se apresentam, né, na poesia, no poema, na quadrinha, eles surgem a partir da combinação, né, de fonemas das palavras. Então, aqui nós temos o fonema C, V, né, destino, sorte, enfeitam vida, ó, ver, vida, outras enfeitam a morte. Então, existe esse emprego. Métrica por causa do número de sílabas tônicas, né? Os mecanismos utilizados na formatação do gênero ampliam o significado das palavras, sim, o que confere sentido ao texto, tá? Então, o gênero é quadrinha, né? Esses mecanismos que nós usamos ampliam o significado das palavras. Flores se vê, o destino e sorte. Umas enfeitam a vida e outras enfeitam a morte. Então, umas flores é para presentear, outras flores é para colocar ali, né? Para homenagear o defunto, né? Então, esses mecanismos, o que seriam mecanismos? Seriam esses recursos, né, sonoros, métricos, significação de palavras, né, que foram usadas aqui, que ampliam o significado das palavras. E os dois últimos versos apresentam a figura de linguagem paradoxa. Bem, eu quis trazer esse exercício, que nós vamos entrar, tá? Semana que vem a gente vai estudar figuras de linguagem também, que é importante, né? O paradoxo aqui não entra, aqui entra a antítese, tá? Vida e morte são palavras opostas, são antônimos. Então, antítese é antônimo. Então, aqui é antítese, não um paradoxo. Então, a resposta realmente, né? Letra C, vocês acertaram, tá certo? E aqui, antítese. Paradoxo, a gente vai ver, né? Em que situações o paradoxo surge, né? A gente vai trazer exemplos. Bem, é isso. Acho que eu terminei, né? Ou não? Terminei, ok. Pessoal, eu ia ler um poema para vocês, do Drummond, mas eu vou deixar para fazer na próxima aula. Faltam duas, Gabriel? Não, mas esses slides foram só esses, né? Tá, eu vou... Você diz faltam duas... Isso, ok. Eu trago na semana que vem, a gente comenta, tá certo? Certo? Vamos encerrar, então, isso. Eu trago para a próxima aula, tá? Vamos encerrar a nossa aula de hoje, ó. Lembrando, amanhã não tem live. Nossa próxima live é segunda-feira, tá certo? Nas sextas-feiras nós não temos live, tá? Então, vocês tiram para fazer uma boa leitura. Deixa eu perguntar outra coisa. Vocês gostariam que eu passasse o link de 2 livros que eu tenho? Eu tenho o livro Meu Pé de Laranja Lima. É uma narração, uma história. Vocês gostariam? Eu passo para vocês, peço para a Vanusa postar, tá? Para fazer a leitura online. Ok, então eu vou passar. E do Guimarães Rosa também. Tem um outro livro dele online, tá? Para vocês lerem, né? Fazer uma leitura mais deleite, mais descontraída, tá? Pessoal, então, boa noite, bom descanso a todos. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação também na aula, certo?